Eu iniciei este culto através do término da adoração, dizendo à igreja que a igreja, se aprendeu, precisa aperfeiçoar, e se não aprendeu, precisa fazer. Diga preparar um ambiente de uma atmosfera espiritual. Quantos estão entendendo? Por exemplo, nós queremos muito ver o mover de Deus nas nossas vidas, sim ou não? Quem tiver um equívoco em relação a isso, de repente está no lugar errado. Nós queremos muito milagres, sinais, mover de Deus, diga mover de Deus nas nossas vidas. Bate assim no seu peito, na nossa vida. Mas tudo que Deus quer encontrar nessa noite é um terreno e um solo fértil acontecer. Você sabia? Que Ele faz, que Ele fez, que Ele está fazendo e que Ele pode fazer, não existe sombra de dúvidas. Tudo o que Deus quer mais, principalmente eu diria da nossa nação, é que o povo de Deus aprendesse a criar uma expectativa naquilo que é espiritual. Por mais novinho que você seja na fé, ou por mais maduro que você seja, que nós sejamos, nós precisamos entender que é preciso ser criado na sua vida, na nossa história, na nossa vida com Deus, uma expectativa, diga expectativa. Aí olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta assim para ela. Calma aí que você vai perguntar, tenha calma. Qual barulho você está ouvindo? Agora olha para o lado, para outra pessoa. Porque tem outro ouvido do seu lado, ou não? Aí você pergunta assim, qual barulho você está ouvindo? Você vai entender. Isso aí é para pegar você um pouquinho. Nós precisamos entender que na nossa caminhada com Cristo, nós vamos ter um misto de emoções. Você sabia disso? Um misto do quê? Diga, de emoções. E eu vou te mostrar duas histórias. E nessas duas histórias nós vamos ver um misto de emoções acontecendo. Ela é bem conhecida, você já ouviu milhares de vezes nas células. Mas talvez eu e você não nos atentamos a algo. Que o segredo para que você tenha um mover diferente, eu costumo dizer para as pessoas, as coisas não vão acontecer da forma que você quer. Diga, as coisas não vão acontecer da forma que eu quero, mas da forma que eu creio. Querer, todo mundo crê. Fala para a pessoa que está do seu lado, querer não é poder, mas fé é o poder de Deus. Quem está entendendo? Coloca o versículo para nós iniciarmos um pouquinho sobre esse assunto, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 21. Bem pequenininho um pedacinho. Pois dizia a si mesma, pois o quê? Pois o quê? O que você disse para você quando você veio para cá? Esta mulher está dizendo aqui, a Bíblia está dizendo, pois dizia a si mesmo. O que é que você disse a você mesmo quando você levantou e projetou que você estaria aqui na igreja neste domingo, ou você estaria assistindo essa live? O que você disse para você mesmo? Olha lá o que está escrito, pois dizia a si mesmo, se eu tão somente tocar em seu manto, o quê? Diga expectativa. Você consegue sair de casa assim? Talvez eu e você não venhamos nos encontrar na mesma situação que essa mulher, e glória a Deus por isso, de uma maneira de enfermidade, mas será que nós não nos encontramos de uma maneira espiritual? Todos nós já começamos a perceber de quem estamos falando, sim ou não? Diga, fluxo de sangue. Diga, perca de sangue.
simboliza perca de vida. Por isso que eu inicio este culto e volto a te perguntar: o que você se perguntou, o que você perguntou a você mesmo para estar aqui neste lugar? Para buscar a presença de Deus. Para buscar o mover de Deus. É tudo muito lindo, não estou julgando, muito pelo contrário, isso deve ter, precisa ser aperfeiçoado cada vez mais. A minha vida com Deus não está baseada somente nos pulos que eu dou aqui na frente, no mover que é feito aqui na frente, mas em um mover que é feito aqui dentro, diga aqui dentro. O ministério tem ensinado muito a você não entrar em um fluxo, diga aí um fluxo, mas sim no fluir de Deus. Quem está percebendo isso daí? Porque quem entra no fluxo só vive de animação. Mas quem entra no fluir, vive de intimidade, filho. Vive de sinais, vive de cura, vive de milagres. E daqui nós vamos para o Evangelho de Jesus, também escrito por Lucas. Capítulo 8. Versículo 40 ao 55. E nesse trecho nós vamos ficar de Lucas 8. Se você olhar o que antecede esse texto que eu vou ler, você vai ver o quanto de milagres Jesus realizou, diga milagres. E se nós olharmos depois do versículo 55, que eu não vou ler, nós vamos ver muitos milagres de Jesus fazendo, diga Jesus fazendo milagres. E todas as noites eu me pergunto com Deus, por que é que determinados milagres nós não vemos hoje? Se Ele é fiel, se Ele não pode negar a si mesmo, se Ele reina, diga Ele reina, por que é que determinadas coisas nós não vemos no nosso meio? Eu disse para uma pessoa esses dias, existem pessoas que elas vivem na fábrica da fé, mas elas são incrédulas. Existem pessoas que elas vivem na fábrica da libertação, mas elas estão presas. Existem pessoas que já foram visitadas pela alegria do Espírito Santo. A questão não é o que Deus pode ou não deixar de fazer, a questão é como você crê. Olha o que vai dizer o texto. 40, quando Jesus voltou, diga, quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos quem que recebeu Jesus com alegria aqui? Só que está dizendo que todos o quê? Você espera por Jesus nessa noite? Ou a minha expectativa é, quem será o pregador? A sua expectativa deve ser, eu estou te esperando, Jesus. E essa atmosfera que eu quero que você entenda e prepare no seu coração, ela não está ligada ao ambiente, ela não está ligada ao lugar, ela não está ligada às pessoas, ela está ligada na maneira que você crê, na maneira que você busca, na maneira que você interpreta, na maneira que você ouve. Afinal de contas, a Bíblia nos diz que a fé vem e vem por ouvir a mensagem da palavra de Deus. E aí vai dizendo, 41, então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, cerca de 12 anos, cerca de quê? De quê? Estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Vamos parar aqui. Jesus está terminando determinada ministração, se aproxima dele um homem importante chamado Jairo, dirigente de uma sinagoga, diga, um homem de posição. Então você já nota que posição diante de Jesus não tem nada a ver.
Às vezes a gente chega na igreja com o maior intelecto. Você é louco, eu sou crente, eu tenho 30 anos de evangelho. Eu gosto de igreja assim, eu gosto de igreja assado. Você nota que o que Jairo gostava já não prevalecia. Você nota que o que Jairo almejava como homem de Deus era somente um milagre, diga milagre. Então imagina, dirigente de uma sinagoga. Todos sabiam que determinada forma de crer, às vezes, era incompatível com Jesus, diga incompatível com Jesus. E mesmo assim, ele sabendo da fama de Jesus, ele se aproxima de Jesus e chama a atenção de Jesus. Quem é que chama a atenção de Jesus? Diga Jairo. Por causa de um convite de Jairo, Jesus vai percorrer um caminho que não estava na sua agenda. Por causa do quê? De Jairo. Por causa de Jairo, Jesus vai percorrer um caminho que não estava na sua agenda, que não estava no seu GPS. E Jesus ouve Jairo dizendo: porque sua única filha de cerca de 12 anos estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. E estava ali certa mulher que havia o quê? É incrível. A filha de 12 de Jairo estava doente. E aí Jesus muda a sua rota, precisa fazer um caminho para ir à casa de Jairo. E aí esta mulher, sabendo da fama de um rabi, diga rabi, se projeta no caminho onde Jesus vai passar. Se projeta onde? Eu quero tentar ser o mais simples possível, para que a gente possa comer o mais possível, digo o mais possível. E essa mulher, ela, sabendo da fama de Jesus, sabendo dos feitos de Jesus, que estaram anteriormente, antes disso que nós lemos aqui, essa mulher se projeta no caminho de Jesus, ela vai ao encontro de Jesus. E a Bíblia nos diz que ela sofria há quanto tempo? 12 anos. Faz quanto tempo que você sofre disso que sofre? Faz quanto tempo que eu e você vivemos dessa maneira, sangrando, perdendo a vida, melhor dizendo. Porque pelo que eu vejo aqui, não vi marcas de sangue nesse lugar. Faz quanto tempo que nós estamos perdendo a nossa vida? 10 anos, 11 anos, 12 anos? E a Bíblia está nos dizendo assim: e estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e gastara tudo que tinha com os médicos, mas ninguém a pudera curá-la. Então eu fico imaginando a história desta mulher. Já havia gastado todos os seus recursos, já havia gasto todo o seu dinheiro, todo o seu investimento, todas as suas aplicações. E muito provável que esta mulher ouviu falar de muitos homens que realizavam milagres, de muitos sinais, de muitos mestres, mas ela ainda não tinha ouvido falar sobre Jesus. E nós sabemos que esse tipo de doença, que esta mulher era tida como uma pessoa maldita, diga maldita. Esse tipo de pessoa tinha que ficar em um lugar à parte, ela tinha que ficar em isolamento, ela não podia viver com a sociedade, ela não podia viver com o povo de Deus, ela não podia estar no meio de uma multidão como essa. Mas nós lemos um versículo logo que abrimos o culto. Na mente dela não estava o que ela não podia fazer, na mente dela estava: se eu somente tocar na orla do seu manto, eu vou ser curada. Por isso que eu estou te perguntando, qual é o barulho que reluta aí dentro da sua mente? Você não pode, você pecou, você errou, você não faz parte da sociedade, você não pode ir para a igreja. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: não entra nesse barulho, que isso daí é caô de Satanás. Cara,
Existem pessoas aqui que estão com espírito de suicídio nesse lugar. E é mulher. Isso tem que acabar na sua vida, você está entendendo? Deus está falando com você, você sabe que Deus está falando com você. Deus vai matar essa vontade de você. Deus vai tirar isso do seu coração. Só essa semana você pensou 3 vezes isso. Existe um espírito fazendo esta pessoa pensar em tirar a própria vida, e está aqui nesse lugar. Mas Deus vai te libertar, filha. Deus vai tirar isso do seu coração. E aí diz assim, 44. Ela chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, e imediatamente cessou sua hemorragia. Mas preste atenção um pouquinho no que eu quero te falar. Jesus não estava planejado a ir para este lugar. Por causa de Jairo, essa mulher foi curada. Diga, por causa de Jairo, essa mulher foi curada. Lógico que mais para frente nós vamos ver Jesus dizendo, a sua fé te curou. Só que, volto a dizer, quem chamou a atenção de Jesus, não foi ela de antemão, foi Jairo. Olha para a pessoa que está do seu lado. Quando você chama a atenção de Jesus, outras pessoas são beneficiadas no seu chamado. Então Jesus está aqui, vamos na casa de Jairo. Vamos na casa de Jairo. E aí encontra uma mulher. Jesus muitas vezes não estava com o alvo de ir na sua vida, mas de ir na vida de outras pessoas. Mas por causa da sua vida, foi na vida de outras pessoas. Então domingo que vem, outras pessoas precisam ser alvo da sua procura em Deus. A gente tem que perder um pouquinho a nossa significância. Diga significância. Independente se você é dirigente de sinagoga ou não, você tem que perder sua significância e buscar ao Senhor como se você fosse uma criança. E aí essa mulher entra na rota de Jesus. Então Jairo está com a filha morta, diga morta, diga bem mortinha. E aí Jairo, que chama Jesus, encontra Jesus curando uma mulher de um fluxo de sangue. Imagine o barulho que Jairo já não estava ouvindo. Diga, um misto de emoções. A minha filha está morta. Eu estou andando de mão dada com Jesus para que Ele vá curar. No meio do caminho, Jesus cura uma pessoa na minha frente. Jairo já estava aqui. Estourei. Só que ainda, Jairo não tinha visto as marcas de sangue que ela deixou para trás. Sabe por que muitas pessoas não entendem a forma que você busca? Sabe por que muitas pessoas não entendem a forma que você clama? Sabe por que muitas pessoas não entendem como você se quebranta aqui na frente? Porque elas ainda não viram a gota da sua sangue caindo no chão. Então para eles é muito fácil. Todo domingo na igreja, toda semana numa célula, toda semana em um discipulado, você questiona isso porque não é você que está sangrando. Não é de você que está fluindo a vida. Lembre-se, Jairo é dirigente de sinagoga. Ele era apto em fazer e ver milagres ou não? O que você precisa entender é que Deus não está à procura de pessoas habilidades em fazer milagres, mas pessoas com habilidades em extrair milagres. E essa habilidade só provém da fé, filho. Essa habilidade só provém da maneira que você senta para ouvir a palavra e não olhar no relógio perguntando que hora vai acabar o culto. O culto vai acabar a hora que você extrair um milagre. Então, dependendo da sua fé, você vai embora rápido. Dependendo da sua fé, você fica aqui até amanhã. Eu costumo dizer para as pessoas, a presença de Deus não é como no ensino miojo. 3 minutos está pronto. Não é delivery, filho.
Tem que extrair, tem que puxar, tem que preparar, tem que atrair, tem que clamar, tem que buscar. E o seu corpo vai escarnecer, seu bumbum vai doer nessa cadeira, você vai falar, meu Deus, 2 horas de culto. Ah, você é louco. Está contabilizando 2 horas de culto se quer passar a eternidade com Deus? É incoerente. Você olha, senta, e eu vou receber algo de Deus, eu vou receber algo de Deus, eu vou extrair algo de Deus, eu vou ser curado, eu vou ser visitado, eu vou ser liberto. Oh, acredite, a nossa nação só não está pior por causa da igreja. Se não fosse a igreja, filho, você ia ver como que está esse país. É a igreja. Eu não digo instituição de placa, mas eu digo instituição de pessoas. É o corpo de Cristo na terra. E aí você se ajunta à igreja. Diga, eu sou igreja. Você precisa estar envolvido nesse misto de emoções, filho. Você precisa estar envolvido aqui, ó, com a igreja, junto. Porque eu te faço uma pergunta. Nós vamos ler nessas 2 histórias que um toque muda tudo. Nós já vimos. Um toque o quê? O que muda tudo? Presta atenção, se um toque muda tudo, imagina um encontro. Porque quando você aprende a sobressair o toque, você vive de encontro. Você não vive de momento somente, você vive de relacionamento. Você não vive só mais de toque. 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 A Bíblia nos diz que havia um homem conhecido como o cego Bartimeu. A Bíblia nos diz que esse homem está sentado à beira do... Está sentado o quê? Ele não está no caminho, ele está na beira do caminho. Vou começar a falar de uns milagres de Jesus aqui. E a Bíblia também nos mostra na parábola do semeador, ele diz que determinadas sementes caíram à beira. E o que aconteceu com essas sementes que caíram à beira do caminho? O que aconteceu, igreja? Frutificou? Porque caiu na beira. E aí o cego Bartimeu, que está na beira do caminho, conseguiu, diga conseguiu, pegar um pouquinho dessa semente. Mas está dizendo que determinada semente que cai na beira do caminho, ela não vinga. Ela não vinga por quê? Porque caiu na beira do caminho, não no caminho. Você precisa entender que no beira do caminho não é o seu lugar. Não adianta você almejar milagre no caminho, se você não está no meio do caminho. Ah, mas aconteceu com Bartimeu, você não entendeu. O que fez acontecer com ele não foi o que ele quis, foi a forma que ele creu. Porque o homem grita tanto, o homem clama tanto, que Jesus manda chamá-lo. E os discípulos dizem assim, ânimo, o mestre está a ti. O que os discípulos pediram para ele? Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus, mais forte. Diga, Deus não trabalha com gente desanimada. Por isso que ele disse assim, ó, ânimo, ei, ânimo, o mestre está chamando. Se você for desanimado assim, você vai falar mal do culto. É melhor você se animar e ir lá. Ah, e o cego já, mano, demorou. Em Atos 3, mostra a história de um homem que está sentado na beira do templo, sim ou não? Quando a Bíblia diz que Pedro e João iam passando para entrar no templo na hora nona, a Bíblia diz que aquele homem olha para Pedro, olha para os discípulos de Jesus, almejando receber algum dinheiro, almejando receber alguma coisa. Pedro diz para ele, olha, o que eu tenho para te dar não é prata e nem ouro, sim ou não?
No discurso da mente do rapaz, na mente do rapaz, o discurso de Paulo ainda não colou, de Pedro não colou. Por quê? Porque a Bíblia nos diz, no versículos abaixo, que ele diz assim, esperando ele receber alguma fonte de lucro, Pedro diz assim, eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, seja curado. E aquele homem era um paralítico. A Bíblia diz que só a projeção, diga, só a projeção da sombra de Pedro curou aquele homem. E hoje? Por que essa incógnita? Porque muitas vezes nós mudamos a forma de crer. Deus está dizendo assim, quantos aqui creem em Deus? Está fraco, intercessão, me ajuda aí. Quantos aqui creem em Deus? Você crê em Deus? Olha, como você corre um sério risco de dizer que não crê em Deus. A igreja crê em Deus? Tá bom, você crê em Deus. Eu disse para uma pessoa esses dias, você não crê em Deus. Ela disse, é louco, eu creio em Deus. Falei, eu vou mostrar que você não crê. Ela, então me mostra. Tó, segura o copo. Ela, tá bom, ela segurou o copo. Digamos que eu sou Deus. Aí eu estou dizendo para você, não bebe a água. O que é para fazer? Quem disse? Quem disse? Quem disse? Você crê em Deus? Não bebe a água. Aí ela. Tem mais? Está vendo como você não crê em Deus? Quando Deus diz não e você faz, você demonstra que você não acredita nele. Ah, eu não acho isso. Claro que é. Você não pode crer em Deus só até a calçada da sua casa, filho. Você precisa crer em Deus em todos os lugares. Se Ele falar não, é não. Se Ele falar sim, você bebe. Aí você bebe. Aí você desfruta. O que as pessoas não entendem é que uma coisa que atrapalha a atmosfera da fé é a desobediência. Nós temos isso aprendido diariamente isso, que Deus ele não pode fazer o que Ele quer. Pastor, aí você pegou pesado. Claro que não. Ele precisa de uma legalidade sua. Ele olha para o cego e pergunta, o que queres que eu te faça? Mas se eu sou cego, você pergunta o que eu quero? Eu quero uma legalidade sua. O que você quer que eu faça? Deus nessa noite está perguntando para você, o que você quer que eu te faça? É a sua família aqui? É uma cura? É uma transformação? É discípulos? É uma descendência numerosa? O que você quer que eu faça para você, servo meu? Queridos, se não for uma resposta acompanhada de fé, não digo nem de inteligência, mas se não for uma resposta acompanhada de fé, não espere receber um sinal acompanhado de milagre. Porque quando Jairo procura Jesus, diga, quando Jairo procura Jesus, ele sabia que ele não podia vir com um determinado potinho de fé. Quando Jairo sai da sua casa, o ambiente já é de morte. Algumas pessoas já diziam para ele, Jairo, para, mano. Já chama os lamentadores. Já chama aquele povo para ficar tocando flauta e já ficar aqui lamentando a morte da sua filha. E quando eu olho para esse texto, eu vejo Jairo correndo em direção a Jesus. Quando eu olho para esse texto, eu vejo esta mulher indo em direção a Jesus, porque ela pensava consigo mesmo, eu já gastei meu dinheiro com os médicos, eu já procurei curandeiro, já fiz tudo, já procurei, já fiz de tudo, mas eu ainda não tive um encontro com Jesus. E essa mulher se aproxima de Jesus, e a Bíblia nos diz que ela chegou por trás dele, 44, tocou na borda do seu manto, e imediatamente cessou sua hemorragia. 45, quem tocou em mim? Perguntou Jesus.
Quem o quê? Isso é fato. Eu, como ministro de Deus, ou como homem de Deus, como filho de Deus, melhor dizendo, eu gostaria que todos tocassem em Jesus. Quantos têm esse desejo? Mas a gente não tem esse poder, né, pastor Eli? De que todos toquem em Jesus. É você que faz acontecer, filho. É você que faz acontecer esse toque. Não é o pastor, não é o ministro, não é a banda, é você. É na sua simplicidade, é no seu joelho, é na sua devoção, é na sua profundidade que você toca em Jesus. Trazido uma essência de cruz. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele se fez maldito em nosso lugar, diz a palavra do Senhor. Sabe esses costumes que você tem de firmar ou não na presença de Deus? Isso precisa acabar hoje. Você não pode sair por essa porta sangrando. Essa inconstância de estou na igreja, não estou, esse sangramento precisa parar hoje, e ele só vai parar de acordo com o seu toque. Eu fico imaginando essa mulher indo até Jesus, porque eu não sei se você sabe, naquela época, não existia absorvente, né, irmão? Você sabe disso, né? Como que era feito esse negócio? Como que era contido isso? Você já parou para pensar? Como isso era controlado? Como isso era acessado? Para que ela saísse do lugar que ela estava, para que ela saísse do isolamento, sem que ninguém a percebesse, o que ela tinha, o que é que ela não teve que fazer para tocar em Jesus? Quais as artimanhas que ela teve que usar? Qual o procedimento que ela teve que fazer para deixar com que ninguém percebesse que ela estava sangrando? Porque se ela sangrasse, ela automaticamente não poderia estar mais no meio do povo. Ou eu estou errado? E eu faço uma pergunta para você na pessoa do Espírito Santo. Quais os procedimentos que você tem feito para receber um milagre? Porque não basta somente a mente, tão somente tocar no seu manto, se você não tiver um preparo de uma atmosfera espiritual. Muitas pessoas, elas têm uma vida de fé, diga de fé, mas elas dormem na fé. Elas naufragam na fé. A palavra nos diz lá em Timóteo, que muitos naufragaram na fé, por causa da ambição ao dinheiro, sim ou não? Às vezes você só trabalha e não busca a presença. Ei, pega o seu dinheiro e compra o milagre? Não dá, filho. Milagre é gratuito. Milagre você só conquista na cruz. Você pode pagar o curandeiro que você quiser. Se não for Jesus, não adianta, filho. Porque de repente você tem até o seu corpo físico curado, mas e a sua alma está doente? E se nós aprendemos, e nós estamos aprendendo, através de um toque, diga um toque, a vida de algumas pessoas foram mudadas. Essas pessoas não visaram somente o toque, essas pessoas visaram o encontro. Por isso eu estou te dizendo, como é que você se prepara para ter um encontro com Deus? É muito caro? Não é. Mas algumas gotas de sangue você vai ver que ficou barato. Por isso que eu te fiz a pergunta que você vai entendendo no decorrer da ministração. Qual barulho você tem ouvido? Porque quando Jairo sai da casa dele, o barulho era de morte, diga de morte. Só que quando Jairo chega junto desta mulher, e Jesus está dizendo, opa, ei, alguém tocou em mim aqui no Ministério EMPES.
Ah, você é louco, Jesus, tem um monte de gente lá na adoração, tem um monte de gente lá na frente, o Senhor vai perguntar quem tocou em mim? Eu estou perguntando, porque esse tipo de toque ele não é comum, só algumas pessoas conseguem fazer. Não dá para ficar aqui vendo o movimento do robozinho, se eu não vejo o mover de Deus. Jesus está dizendo, alguém me tocou diferente, alguém extraiu poder. Deus nessa noite quer uma geração que aprenda a extrair poder, que aprenda a extrair algo. Senhor, eu vou ser liberto disso, eu vou ser transformado nisso, muda o meu caráter. Aí você extrai de Jesus, aí você puxa de Jesus, porque Ele não vai negar de você, filho. Ele não vai impedir de você. Muito pelo contrário, Ele quer que você viva. Diga, Jesus quer que eu viva. E a minha e a sua vida, como eu disse aqui, além dela ser um misto de emoções, filho, muitas vezes nós acabamos nos guiando pelo que vemos. Diga, pelo que vemos. Então Jairo chega, se aproxima de Jesus, no seu pedido de socorro Jesus atende, no caminho do milagre Jesus encontra esta mulher, Jairo está aqui, eu saí lá de casa, o ambiente era de morte, eu chego aqui, Jesus está curando esta mulher, e a Bíblia está nos dizendo assim, mas Jesus disse, alguém tocou em mim, e eu sei que de mim saiu poder. Então, a mulher vendo que não conseguia passar despercebida, a mulher vendo o quê? Olha para a pessoa que está do seu lado, fala para ela assim, eu não sei se você sabe. Fala com mais convicção, fala, eu não sei se você sabe. Se você extrair algo de Jesus aqui, você não vai conseguir disfarçar. Sabe por quê? Porque a sua vida nunca mais será a mesma. Imagina, a mulher chega com laços e laços amarrados em seu corpo, para reter aquele sangue. Quando ela se aproxima de Jesus, o sangramento estanca. Fala, mano, eu não preciso mais desse laço, eu não preciso mais dessas amarras, eu não preciso mais desses aparatos, porque a minha vida é uma vida em Cristo Jesus. Eu não acredito que essa mulher não tinha família, eu acredito pelo que ela tinha vivido, ela estava vivendo, ela deixou de ter uma família. Então as pessoas que deixaram de ver ou ter ela como família, quando viram o milagre, falou, o que aconteceu com você? Eu tive um encontro com Deus e o sangramento cessou. Como assim cessou? Cessou. Por quê? Porque eu saí da minha casa não por um toque, eu saí da minha casa por um encontro. Quem já viu, esses dias eu vi uma reportagem esportiva, que o cara ele falava assim, só para você entender o que eu estou querendo dizer. E o repórter perguntou assim, como é que foi o jogo para você? E ele falou para o repórter assim, o nosso adversário era muito difícil, nós estávamos jogando por uma bola. Quem já viu esse termo? Os homens vão saber. Tem algumas mulheres que sabem, tem mulher que joga bola. Aí o cara falava assim, nós jogávamos apenas por uma bola. Apenas por o quê? Eu só precisava de uma oportunidade para vencer meu inimigo. E aí eles saíram vitoriosos. Ele falou, nós jogávamos apenas por uma bola. Essa mulher saiu de casa apenas para jogar por um toque. Talvez você venha nesse lugar querendo fazer muito, filho. Deus não quer que você faça muito. Deus quer que você tenha genuinidade no seu toque. Que você seja genuíno, que você se aproxime genuína de maneira pura. Senhor, eu acredito que eu posso ser transformado. E aí você retém. E aí você toca. Isso não parte de emoção, isso não parte de momento, isso não parte de pessoas, isso não parte de louvor. Isso parte da sua maneira de crer. Porque eu não acredito que o Espírito Santo te ensina a crer e te faz andar para trás. Você vai conversar com as pessoas, ela fala, não, eu orei a Deus, eu busquei a Deus, e eu pensei bem, é melhor eu parar com isso, é melhor eu parar com aquilo. Como assim Deus faz eu andar para trás? Não estou entendendo?
Você precisa saber qualificar bem o tipo de barulho que entra no seu ouvido. Imagine para o cego, não incomoda mais o mestre, não incomoda mais o mestre, o povo estava dizendo a ele. Deixa o mestre quieto, fica quieto, fica quieto. E a Bíblia diz que ele gritava ainda mais, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É a forma que você clama, não é a forma que você vê. O homem era cego, mas não era mudo. Ele começou a clamar, ele começou a puxar a presença de Deus. E Deus falou, ei, eu ainda estou ouvindo um barulho. Aí você vem aqui e fica. A um quê? A um quê, filho? Se sai um gol do time, ei! Se sai uma revelação, aleluia. Aleluia. Glória, glória, glória. É você que prepara. É você que prepara. Você não está entendendo, é você que prepara. A Bíblia diz que a palavra está sendo semeada. Não depende de mim, depende do solo, filho. Depende do solo. Esse sujeito aqui é insignificante, depende do solo. Se eu pegar a Maia aqui e ela ministrar para você, e você crer, você vai viver, filho. Depende do solo. Não é a semente. Jesus ele diz assim, aquele que põe a mão no arado, não pode olhar para trás, sim ou não? Porque quem está com a mão no arado, está jogando a semente. Está jogando a semente. Está jogando a semente. E aí vai jogando a semente. Olhou para trás, a semente vai cair no lugar errado. O problema não está na semente, o problema está no solo que é errado. Porque a semente sempre vai ser a semente. A palavra sempre vai ser a palavra. E acredite, Deus não depende do seu intelecto de crer. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos mostra aqui que Jesus olha para essa mulher e diz assim, a sua fé te curou, não foi o seu intelecto. Não foi a sua maneira de ver a igreja. Não, mas em tal lugar é assim, em tal lugar é assado. Nós precisamos saber se esse assado provém da fé. Nós precisamos saber se esse lugar trabalha com fé. Nós precisamos saber que esse lugar se trabalha com profundidade nas águas. Nós precisamos saber se a vida é no Espírito ou se o Espírito está fora da vida. Deus quer que você traga no seu coração uma fé inteligente, diga, uma fé inteligente. E aqui está dizendo, então a mulher vendo, 47, que não conseguia passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo contou, porque tinha tocado, e como fora instantaneamente, diga, testemunho. Tem gente que recebe milagre, mas não despacha o testemunho. A mulher falou, mano, não vou conseguir sair daqui despercebida. Eu vou ter que testemunhar o que Jesus fez. Aí vem pastor, bispo, Deus me curou, Deus tocou. Pega o microfone e testemunha. Oxi! Ou está com dúvida? Lembre-se, Deus não é menino, filho. A verdade é que Deus não está se lixando para as nossas emoções. Deus está na expectativa da sua crença, não das suas emoções. Porque Ele sabe que na segunda você vai dizer que palavra top. E pode ser que na sexta você diz, já não creio mais. Mas você tem que lembrar de uma coisa. Que a semente que caiu no domingo, ela é a mesma segunda, ela é a mesma terça, ela é a mesma quarta. E ela é a mesma que vai levar você no encontro com Deus sexta-feira que vem. Ou não é a mesma semente? Aí você fala, eu vou nesse encontro com Deus. Quando você abre a carteira assim, então, você sabe como que é. Aí Deus olha, não, eu não sei como que é. Porque eu não trabalho com a lógica.
Eu gosto de pessoas que vivem e andam no sobrenatural. E toda pessoa que vive e anda no sobrenatural precisou vencer o natural. Ontem eu estava com a Bis pedindo, nós estávamos em casa, nós estávamos orando, nós estávamos buscando, nós estávamos clamando, nós ficamos ali muito tempo na presença, e nós apenas dizíamos assim: Senhor, hoje nós só queremos a sua presença. Eu não quero carro, eu não quero prata, eu não quero ouro, eu não quero casa, hoje eu só quero a sua presença. E lá não tinha igreja, lá não estavam os irmãos, lá estávamos nós três. Porque aquilo que Deus tem para realizar na sua vida, nem sempre depende de pessoas ou de lugar. Mas você precisa preparar uma atmosfera no seu coração, filho. Olha o que a Bíblia ainda vai nos dizer. Então ele lhe disse, 48, então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz. E Jairo aqui do lado. Ei, Jesus, é minha vez, vamos lá na minha casa. Você vai, não vai? Vamos. Só que Jesus está terminando o milagre, ele está conversando com a mulher. E Jairo aqui, vamos lá logo. Olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta: qual o barulho? Qual tipo de voz você vai ouvir depois de contemplar milagre? Enquanto Jesus ainda falava, enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu. Ele saiu com a certeza de que ela estava morta. Ele se aproxima de Jesus, Jesus atende o seu pedido. No caminhar do pedido, Jesus realiza o milagre na frente dele. Quando Jesus realiza o milagre na frente dele, ele pega aqui no cotovelozinho de Jesus, ele está andando em direção com Jesus para sua casa, uma pessoa da sua casa chega: a menina já morreu, nós já preparamos o caixão, já preparamos o velório, já preparamos o sepultamento, já compramos as flores, já está tudo preparado. Jairo, e se fosse você, de braços dados com Jesus, o que você faria? Mas você precisa entender uma coisa: quem está tendo encontro com você, quem você está tendo encontro é você. Quem está tendo encontro com Jesus é você. Quem está tendo encontro com Jesus é você, não é quem está trazendo a notícia. Você vai mesmo viver com esse negócio de encontro com Deus? Vou, porque não é a sua vida que está padecendo, é a minha. Você acha que isso vai mudar? Eu não somente acho, como eu já estou vivendo. E aí a Bíblia vai nos dizer aqui, a sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João e Tiago, e o pai e a mãe da criança. Diga Pedro, João e Tiago. Fala para a pessoa que está do seu lado: a partir de hoje, você só vai andar com gente que tem fé. Eu imagino o apartamentinho de Jairo, Jesus chegando, aquele símbolo, aquela atmosfera de velório, e Jesus, você é louco, mano. Jesus chegando, e Jairo a perna tremendo: está morto, está viva, está morto, está viva. E Jairo chegando, o barulho de morte, aquela atmosfera de morte, e Jairo chegando, as lamentadoras já estavam lá, passando saliva nos olhos. Imagina a cena, entra no texto, imagina. Um misto de emoções. Ô Jesus, me ajuda logo aí, senão quem vai sangrar agora é meu coração, Jesus. Pelo amor de Deus. E aí diz: quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele. Imagina, quem deu a ordem de quem entrar não foi Jairo, quem deu a ordem de quem vai entrar foi Jesus, ou não? Só vai entrar Pedro, Tiago e João.
E os outros? Você fica de Timóteo, você varre a guia, você vai buscar uma comida para a menina comer depois, porque eu vou ressuscitar ela. E o outro? O Tomé, deixa ele para lá, e o Judas? Isso aí já se enforcou. Só vai subir quem no primeiro andar? Só quem crê. Só vai subir para contemplar milagre quem crê. Eu não vejo assim. Deus está se lixando a forma que você vê, filho. Ei, esse espírito aí que eu falei, não pode perseverar na sua vida. Não pode avançar na sua vida. Deus está falando com você. Quando acabar a ministração, você vem aqui na frente. Ninguém vai saber que é você. Deus não envergonha as pessoas, Deus edifica as pessoas. Deus liberta as pessoas, Deus cura as pessoas, Deus transforma as pessoas, Deus ama as pessoas. E aqui vai continuar dizendo no texto: não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava lamentando e chorando por ela. O que o povo estava fazendo? O que o povo estava fazendo? E qual é o barulho que você está ouvindo? Não entra no barulho do povo não, filho. Não entra no barulho do povo não. Sabe por que você não pode entrar no barulho do povo? Porque quando Jesus soube da morte de Lázaro, Jesus em determinado tempo ele chorou. A Bíblia diz que Jesus chorou, diga Jesus chorou. Só que Jesus não entrou nem no seu próprio barulho. Que choro o quê? Ei, Lázaro, sai para fora, Lázaro. Imagine se Jesus ficasse no barulho do choro. Sabe o que é mais interessante? Pelo menos penso eu, pastor Tiago. Lá onde Lázaro estava, não estava só ele. Jesus olha, limpa as lágrimas, fala com as irmãs dele: olha, ele está vivo, calma. Aquele que crê em mim vai ressuscitar. Aquele que crê em mim vai viver. Ele não diz assim, ei morto, sai para fora. Porque Jesus não trabalha com a palavra morte. E se ele tivesse dito morto, sai para fora, os outros também tinham levantado. Ele olhou e disse Lázaro, porque o que ele quer da vida é muito particular com você. Não adianta mirar, essa palavra era para a pessoa que está do lado. É nada, a cadeira está vazia. A palavra é para você. Pastor Lu, Bispo Lu, o meu casamento já faz 4 dias que está morto. Lázaro, sai para fora. Bispo, já faz 4 anos que eu não sinto a presença de Deus. Lázaro, sai para fora. E aí ele chega. Irmãos, pensa comigo. Se na casa de Jairo tinha um ambiente de morte, de velório, de Vila Rio, imagine na casa de Lázaro. Tinha carros e carros de funerária, filho, já. Mas sabe o que Deus quer dizer nessa noite? Que ainda que os seus sonhos estejam um pouco mortos, Deus está pedindo para você: me dê uma oportunidade que eu quero restaurar os teus sonhos. Me dê uma oportunidade porque eu quero restaurar a sua história. Eu quero trazer vida àquilo que estava morto, como está escrito lá em Romanos. Porque Deus traz à existência as coisas que não existem e vivifica aquilo que está morto como se estivesse vivo.
Deus nessa noite, Ele quer consertar os seus passos de fé, para que você não viva uma vida de altos e baixos, de crer ou não crer. Deus quer perseverar e permanecer você num caminho de fé, não no caminho de emoções. Ei, eu sinto que nessa noite, Deus quer contrariar diagnósticos nessa noite. Uma vez o médico disse assim para mim: meu filho, a sua vida não vai ser mais a mesma. Você tem um problema nos rins. Você tem um determinado problema, e a sua amiga agora vai se chamar caixa d'água. Até que o dia Deus colocou um homem na minha vida, pregou o evangelho para mim, e eu, em vez de virar amigo da caixa d'água, eu virei amigo da Bíblia. E quando eu voltei no médico, o médico disse: você bebeu bastante água? Também, mas eu bebi de uma água chamada Jesus Cristo. Então vá, seja conforme a sua fé, ele diz. Eu não sei nem porque eu não estou conseguindo terminar isso aqui. Mas preste atenção, nós já estamos no fim, a banda já subiu. Enquanto isso, todo o povo estava lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus. Ela não está morta, mas... Vamos dar uma risada aí, vai, dá a risada da hora, vai. Não foi o que fizeram de Jesus? Olha para o lado para a pessoa e fala assim: existe um ditado, diga, existe um ditado, que diz assim: quem ri por último, ri melhor. É mentira. Quem ri por último, contempla milagres. Quem ri por último, contempla milagres. Quando Jesus disse: a menina não está morta, apenas dorme, todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele tomou pela mão e disse para o seu casamento: menina, levante-se e ande. Disse para a sua história: levanta e anda. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que dessem de comer a ela. Já no 56, Jesus diz assim: ó, chega aí, não conta para ninguém o que aconteceu aqui, tá bom? Sim ou não? Por quê? Porque se fosse para eles saberem, eu não tinha pedido para Pedro, Tiago e João entrar. Eu tinha pedido para todo mundo subir. Sabe isso, o que significa? Que tem pessoas que vão contemplar o milagre na sua vida, tem pessoas que vão perceber o milagre na sua vida, mas esses milagres eles não vão vir por comprovação de fala, mas por comprovação de vivência, no seu coração. Você não vai dizer: eu tive um encontro e foi curado. As pessoas vão ver que você teve um encontro e que você foi transformado, porque não está na base do que você fala, está na base do que você crê. E eu fico imaginando, pastor Guerreiro, naquela noite, naquela tarde, naquele dia, sei lá que hora era aquilo, pastor Gil, a unção naquele lugar, a unção de despedaçamento de jugo, a unção de vida, a unção de cura, a unção de libertação, a unção de transformação, a unção de caráter sendo transformado. Eu fico imaginando a mãe dessa menina. Ela vivia um misto de emoção: ou eu creio, ou eu seguro a coroa de flores. Jairo não volta, Jairo não aparece. Cadê esse homem para pagar o velório? Como é que vai ser? Eu fico imaginando a mulher de Jairo olhando: com quem que ele está vindo ali? Será que é o chefe dele da sinagoga? Não, chefe não é, porque ele é o chefe. Quem será que ele está vindo ali? A sua intimidade vai ser tanta com Jesus, por causa da distância das pessoas de Jesus, elas vão ficar muito tempo com dificuldade de entender que é Jesus que está do seu lado.
Porque quem não conhece Jesus, não conhece Jesus. Mas as pessoas vão ver você se aproximando com Jesus. As pessoas vão ver você caminhando com Jesus ou não. E aí está um misto de emoções. Jairo chega, o barulho é de choro. O cheiro é de morte, porque de fato tinha uma pessoa morta. As lamentadoras já estavam lá. E eu lendo esse texto, eu me lembrei da história de Zacarias, diga Zacarias, Isabel, diga Jesus, diga Maria e João Batista. Isabel, mãe de João Batista, Zacarias, não é isso? Pai de João Batista, ou estou errado? Maria, mãe de Jesus. A Bíblia diz que quando Maria se aproxima da casa de Isabel, para saudar a sua prima, para saudar sua familiar, a Bíblia diz que quando ela sauda, Isabel diz: olha, eu ouvi o barulho da sua saudação, e o menino mexeu dentro de mim. Qual barulho você está ouvindo? Quando a Maria chega, lembre-se, Jesus ainda não havia sido gerado. Jesus estava no ventre de Maria. João Batista estava no ventre de Isabel. Jesus chega, sauda Isabel, prima Isabel. A Bíblia diz que João Batista mexeu dentro de Isabel. Para ela ter notado, ela nunca havia percebido que uma criança havia mexido no seu ventre. Você não está entendendo. No fim do versículo vai dizer assim: então Isabel foi cheia do Espírito Santo de Deus. Como? Se Jesus ainda estava no ventre de Maria. Eu só imagino Jesus assim, ó. Pim! Um toque, Bruna, muda tudo. Um toque muda tudo. João lá paradinho na barriga, e Jesus assim, ó: primo, prepara o caminho. Primo, batiza para mim o povo. Pum, João. Sem sequer conhecer o Pentecostes, a Bíblia diz que Isabel foi cheia do Espírito Santo. Sabe aquele toque que você recebeu hoje, às 10 da manhã? Foi o mesmo toque que Maria recebeu, foi o mesmo toque que Isabel recebeu, foi o mesmo toque que João recebeu. Diga: a unção não é do homem, a unção é do Espírito Santo. Coloque-se de pé no seu lugar.